Esqueçam grandes contratações. A janela de janeiro de 2025 será de reposições. O Inter sobrevive financeiramente. E finalmente acabou a data FIFA. Quinta-feira, voltamos a campo para enfrentar o Vasco da Gama às 20 horas em São Januário. Colorados e coloradas, sejam todos bem-vindos. Começa agora mais um Teses Coloradas. E aproveito para pedir para você deixar o seu like, fazer a sua inscrição e principalmente deixe a sua tese nos comentários aqui embaixo. Eu quero aprender um pouquinho mais com o teu conhecimento, com o que você pensa. A gente somando as opiniões, a gente cresce cada vez mais. Quinta-feira o Inter volta a campo pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Vasco da Gama em São Januário. O Inter terá 2 desfalques e pode chegar a 3. Vale lembrar que os laterais Bruno Gomes e Bernabé estão suspensos. René volta depois de quase 4 meses sem ser titular do Inter. E Brian Aguirre fará finalmente a sua estreia entre os titulares. Por sinal, entrará em campo com a camisa do Inter pela primeira vez. Ansioso para ver esse jogador que todo mundo fala bem do rendimento dele. Como faz muito tempo que os dois jogadores não atuam, eu acho que o torcedor vai ter que ter um pouquinho de paciência com esses dois atletas. E principalmente o torcedor vai ter que relevar alguns erros, alguns problemas que eles vão entrar em campo sem absolutamente nenhum ritmo de jogo. Sem nenhum ritmo de jogo. Essa parada para a data FIFA que eu reclamo tanto foi bom para Roger preparar esses dois jogadores que fazem muito tempo que não jogam, certo? Além dos dois, Roger ainda pode ter menos um jogador no meio de campo, que é Tabata. O jogador vem sentindo, não treinou nos últimos jogos e pode ser que fique de fora. Neste caso, quem entra é Gabriel Carvalho. Se eu pudesse dar uma dica para o Gabriel Carvalho, quem sou eu para dar dica para jogador de futebol? Entra tranquilo, guria. Entra tranquilo. Não é essa partida que vai definir se tu é bom ou se tu é ruim. Vai ser o conjunto da obra. Então entra tranquilo. Entra com aquela personalidade que tu mostrou lá nos primeiros jogos. Trabalha coletivamente com teus companheiros. Busca o gol. Ajuda bastante na marcação, que eu tenho certeza que tu vai voltar a ter oportunidades como titular. Outro jogador que volta ao time é Fernando, com Rômulo retornando ao banco de reservas. Fernando é um excelente jogador e o Inter vai ganhar muito na saída de bola, principalmente na saída de bola. Não acredito que vai ser um jogo fácil, porque nunca é fácil enfrentar o Vasco da Gama, mas nós precisamos de mais 3 pontos para ver se a gente consegue antecipar as férias dos jogadores. Fala que o clube se dá conta de que este ano a gente não vai ganhar nada e quem sabe a gente chegando um pouco antes para os treinamentos, a gente consiga já começar o ano já ganhando o título gaúcho que é tão importante para nós torcedores. Na última quinta-feira, o presidente Alessandro Barcelos concedeu uma entrevista para o Nando Gross, lá no canal do Nando Gross. Eu separei 2 tópicos que eu acho bastante importantes aqui que eu quero trazer para a gente dar uma discutida sobre isso, tá? Primeiro, eu agradeço de coração, Nando, por ter liberado para mim usar as imagens aqui. Nando, que para mim, eu sempre fui um fã do Nando, tive a oportunidade de trabalhar com ele na Gaúcha e depois, quando ele era chefe lá na Rádio Guaíba, a gente fez uma parceria boa, participava de muitos programas de debates esportivos lá na Guaíba. Foi um período bem bom da minha vida, que eu gosto muito de falar de futebol, como vocês podem notar. Nas 2 respostas, de alguma forma o presidente fala sobre a situação financeira do clube, certo? Vamos escutar a primeira, que o presidente fala sobre a janela de janeiro.
Por sinal, só um parênteses antes de chamar a resposta do presidente. A direção do Inter pediu uma suplementação de aproximadamente 60 milhões, entre 60 e 70, que é mais ou menos o valor aquele que o clube gastou para recuperar o CT e o Beira-Rio nas enchentes de maio. Então, eu acho que é um valor justo. O Inter também acrescentou que vai ter mais uma grande venda até o final do ano, provavelmente Vitão, mais ou menos uns 10 milhões, que dá esse valor aí. Então espero que o conselho, pelo amor de Deus, né, conselheiros, coloquem a mão na consciência e vejam que vocês não estão ajudando o candidato Alessandro Barcelos, estão ajudando o Sport Clube Internacional, até porque faltam 2 anos para uma eleição. Esse é o momento de pensar no Inter, não em vocês, não em grupo político. Isso a gente pensa depois, vocês pensam depois. Eu só vou pensar na hora de apertar os botões lá. Um dia eu ainda vou falar sobre dirigentes de futebol. Bom, sem dinheiro, com essas quase 700 milhões de dívida, a janela para montar o grupo para o primeiro semestre do ano que vem será franciscana, ou seja, de pouco dinheiro. Vamos ver o que o presidente fala sobre isso. Presidente, chegou o momento, chegou a dizer aí, né? Questão da enchente, que o negócio era, olha, se não cair, tá legal. Então tinha uma ideia de planejamento, de investimento para 2025. Agora, com uma Libertadores e muito concretamente, quase a fase de grupos bem encaminhada, né? E aí eu acho que seria só em abril, né? Né? Muda um pouco essa ideia de investimento no futebol? Fica um pouco mais ambicioso agora? Muda no sentido de que nós vamos fazer um esforço para manter a equipe e repor. Nós temos necessidade de venda, Nando, e repor aquilo que for saída, que venha a ser alguma saída, né? Mas o Internacional não tem hoje, com o atual modelo de investimento que o clube tem, que é praticamente fruto dos seus recursos próprios, né? Buscar grandes investimentos, né? Nós vamos ter que enfrentar o ano que vem, né? E na nossa opinião é possível, claro que a gente perdeu um zagueiro importante que é o mercado, vamos ter que repor, né? Se tiver a saída de outro jogador, vamos ter que repor no mesmo nível, né? Para que não caia o nível, mas fazer grandes investimentos, como a gente tem visto aí, clubes, né, fazendo investimento da ordem de 20 milhões de euros, 15 milhões de euros, o investimento total do Internacional para os próximos 3 anos foi esse valor, total, né? Então, aí eu estou falando de todo o time contra um investimento, às vezes, do Almada. O presidente tem razão. O futebol brasileiro está fazendo umas coisas muito estranhas, né? Jogador por 20 milhões, por favor, né? Mas isso tudo é devido à distribuição de valores no Campeonato Brasileiro, tá? Os times que têm mais torcidas são os que mais ganham. Ou seja, a diferença vai ser sempre maior. Nós estamos falando aqui de Flamengo, que não é SAF. Estamos falando de Palmeiras, que não é SAF. Ah, mas o Palmeiras tem um apoiador. Bom, cada um dá o jeito que quiser, né? Nós ainda corremos o risco de perder jogadores como Vitão, que provavelmente vai ser vendido até o final do ano para cobrir esse rombo das contas. Rômulo voltou a interessar clubes da Europa. Gabriel Carvalho, apesar de um momento não tão bom, foi visto com bons olhos por clubes grandes da Europa. Quem sabe eles não voltam. E ainda tem o Wesley, que também já na última janela teve zum sobre saída de Wesley. O presidente falou em substituto do mercado. Eu acho que tem que ter o substituto do mercado, com condições de ser titular, e mais um jogador para disputar a posição de titular. No mínimo. No mínimo 2 jogadores titulares, no mínimo. Vai precisar de mais um zagueiro para ter um grupo consistente para esse mundaréu de competições que o Inter vai jogar em 2025. Na segunda resposta do Barcelos, ele fala sobre a quantidade de jogadores da base
que estão no grupo principal do Inter. Muito obrigado, Roger. Muito obrigado. Tu conseguiu fazer o que nenhum outro treinador da gestão Barcelos conseguiu fazer. É trazer esse mundaréu de jogador jovem para o grupo principal. Quando o Roger deu a primeira coletiva, eu fiquei muito satisfeito. Quando ele disse que ele sempre teria um grupo de jogadores dentro do profissional que seriam jogadores da base, que estão se destacando. Por quê? Porque isso motiva o jogador a querer jogar mais, a querer aparecer. A estar lá na base e querer fazer o seu melhor para poder subir para esse grupo entre os principais. Então, assim, ó, muito obrigado, Roger. Muito obrigado, presidente Alessandro Barcelos, que trouxe o Roger, né? Vamos escutar o presidente, então. Estamos falando de 450, 500 contra 1.200, 1.300. Então é muita diferença, né? E a gente precisa tratar disso. Eu sei que para o torcedor isso às vezes é um assunto chato, ele quer saber do time que vai jogar, das contratações, né? De como a bola rola. E claro que para nós isso é o mais importante e a gente trabalha melhor quando as coisas dão certo dentro de campo. Isso faz com que valorize o teu plantel. Isso é importante a gente dizer. A gente tem uma dívida hoje acima de 600 milhões, né? Mas a gente conseguiu valorizar o plantel de uma forma incrível. Mais de 80% do valor do nosso plantel foi valorizado se compararmos com o início do ano passado para este ano, né? Então o Internacional tem um plantel com valor, né? A base trouxe muitos jogadores. Eu hoje até pedi ali pro Bruno para mim não esquecer de ninguém, né? E pedi para ele anotar. Tá com 3 da seleção agora. Para ele anotar, né? Não preciso falar do Antony, que já estava, mas o Cauã Jesus, o Antony e o Cauã, goleiros, o Everton e o Vitor Gabriel, zagueiros, estão tudo treinando profissional. O Luiz Otávio, volante, o Gustavo Prado, o Gabriel Carvalho, o Iago Noal, né? Já estava o Luca, né? E o Ricardo Matias. Então, estamos falando de vários jogadores aqui. E tu falaste do garoto, no Gabriel Carvalho? Que tá Sim, falei aqui. Então, nós estamos falando de vários jogadores aqui que já estão no plantel profissional e que já têm, muitas vezes, recebido aí sondagens, gente que pede para vir olhar jogos no Beira-Rio desses meninos. Sim, tem 3 agora na seleção. O Ricardo Matias, o Gustavo Prado e o... E o volante, o João... O Luiz Otávio. Luiz Otávio foi convocado agora, né? Até semana passada o Branco ligou para avisar que iriam convocar. Eu fiquei muito feliz, agradecia ao Branco e ao nosso treinador, o Ramon, né? E acho que é uma experiência importante para esses meninos, né? E a gente fica muito feliz de ver isso acontecendo e, de fato, valorizando e criando essa possibilidade, né? Que, infelizmente, tem sido, né? Eu digo infelizmente, tem alguns que defendem que não, que isto é assim, tem que ser assim e é assim que nós vamos viver, que é formar jogador para vender, né? Eu gostaria de formar jogador para tê-los. Mas é uma realidade que não é só do Inter. O Flamengo vende, o Palmeiras vende com 17, como vendeu o Hendrick, o Estevam. A gente poder ter esse tipo de ativo, isso é importante porque muitas vezes você tem necessidade de vender um ativo para poder, né, sobreviver. Só que nós não queremos mais sobreviver. Eu tenho dito isso, o Internacional está sobrevivendo. O Internacional sobrevive. O Internacional vai no limite do limite todo ano, né? E a gente não pode viver assim. É o Brasil. Né? Será que se uma empresa comprasse o Inter hoje, ela formaria jogadores para deixar no clube ou venderia imediatamente para recuperar a grana que investiu? Acredito que o presidente, quando fala nesse desejo que ele tem, que não é só dele. Eu trabalhei desde os anos 2000 no Beira-Rio e eu nunca vi um presidente dizer que gostava bastante de vender jogadores. Nunca vi um presidente dizer que gostava de vender. Agora todos vendiam porque é necessidade, como o próprio presidente admitiu. Não existe. O que o Esporte Clube Internacional precisa fazer é formar jogadores e vender para ter receita. Porque quando for uma empresa, a empresa faz a mesma coisa e acabou. E aí não vai ter para onde vocês, torcedores do Inter, chorar. Eu também. Quando tiver um dono, vai ter um dono. Daí acabou. Daí ele faz o que ele quiser e a gente, pianinho. Espero que não seja esse tipo de SAF que o Esporte Clube Internacional vai discutir, viu? Espero. Porque
apesar dos pesares, apesar das críticas, eu prefiro ter uma pessoa igual a mim lá, um associado, sendo presidente, que a gente viva sempre apertado, mas que seja nosso clube, não seja de uma pessoa que só está pensando no lucro. Ele fala uma outra coisa importante, né? Que os jogadores da base agora estão tendo rendimentos e coisa e tal. É verdade. É verdade. Só estão tendo rendimento pelo conjunto, pelo futebol coletivo que o Roger implantou no Esporte Clube Internacional, no time principal. Se não tivesse esse conjunto, não ia ter guri da base. Por quê? Porque guri da base, ou o cara é o maior jogador do planeta Terra, é um Oscar, é um Nilmar, é um Falcão, sei lá quem, ou então o cara vai ter personalidade forte, vai ser um jogador médio e vai precisar ganhar espaço. O cara que é Falcão, que é Nilmar, que é Oscar, ele chega a sair jogando. Não tem quem segure. Agora, se o jogador é mais ou menos, ele precisa de tempo para crescer, precisa de tempo para entrar no futebol profissional, que é diferente da base, e assim vai. Então, assim, ó, todos nós nos preocupamos com as dívidas do Inter. Só que o objetivo do Esporte Clube Internacional é jogar futebol e ganhar títulos. É só isso. É só isso. Não quero saber se é superavitário ou deficitário, não quero que a gente vá à falência, obviamente. Mas para isso, de 3 em 3 anos, tem um sócio que se candidata para fazer o seu melhor. Uns são campeões do mundo, que nem o presidente Fernando Carvalho, outros não ganham nada. É assim, sempre foi assim. E a diferença nossa para o Flamengo sempre foi grande. Quando a gente ganhou lá, quando nos roubaram em 2005, quando a gente ganhou em 2006, quando a gente ganhou em 79, quando a gente ganhou os outros campeonatos, a diferença era gigantesca também. Era gigantesca. Ah, mas agora está pior, porque agora tem investimento do exterior. É só ver o que está acontecendo com o Textor e o seu Lyon. Procurem, vocês vão ver o que está acontecendo. Uma outra coisa que é importante, tá? A semana passada teve uma discussão sobre o Conselho não aprovar as debêntures que o presidente Alessandro Barcelos criou, tá? Para não dar vantagens para um adversário político. Cara, sinceramente, política de clube, político pensando nisso dentro de um clube de futebol. Eu não estou dizendo que a situação é a santinha e a oposição são os bandidos. Não, eu estou dizendo que todo mundo é assim, só que é o seguinte, tem que pensar primeiro no clube. Não pode pensar em si. Azar. Tomara que o presidente Alessandro Barcelos ganhe títulos, que é o que todos nós queremos. Ah, mas daí ele vai reeleger um sei lá quem. Cara, isso quem vai definir vai ser o sócio, não vai ser tu. Não vai ser tu. E esse negócio de quanto pior, melhor, só para você que é um político do Conselho do Inter. Para nós, sócios, o que importa é títulos. Títulos. E é para isso que o Inter foi criado. Vamos torcer na quinta, né? Pela 15ª partida sem derrota. Quem sabe a gente somando mais 3 pontos, a gente consiga antecipar essas férias e começar o próximo ano já em condições de disputar títulos desde o gauchão até a última competição que a gente vai ter para disputar. Vai ser um ano muito difícil. O primeiro semestre vai ser terrível, como todos são, pela quantidade de decisões que nós vamos jogar. Libertadores, como o presidente Alessandro Barcelos falou, cada jogo é uma decisão. O gauchão desse ano, cada jogo é uma decisão. Nós vamos ter que estar prontos para isso. Prontos para conseguir superar todas as dificuldades. E nessa vez, me parece que tem uma vantagem. Nessa vez, me parece que o Roger consegue pegar jogadores que não são craques e botar dentro do modelo dele e fazer jogar. Quantos desses jogadores que estão aí há 14 partidas sem perder, que a gente dizia que tinham que sair do clube, que não davam certo, porque não jogavam nada? O time começou a jogar coletivamente e está aí o resultado. Ano que vem nós vamos ter uma vantagem. Além desse time
que o Roger consegue botar em campo, nós ainda vamos ter base, jogadores da base para nos ajudar neste período todo. Tirando janeiro, que tem uma competição sub-20, da seleção sub-20, e provavelmente a gente vai perder alguns destaques. Quais são os jogadores que a gente pode perder? Gustavo Prado, Gabriel Carvalho, Ricardo Matias que marcou 5 gols em 2 amistosos da seleção sub-20 recentemente. A gente vai estar num gauchão que vai começar no dia 12 de janeiro e eles vão estar desfilando com a camisa verde e amarela. Situação complicada essa, né? O clube forma e na hora que precisa não pode usar. Isso nunca vai mudar. Mais uma vez, na sequência desse vídeo, eu vou botar um videozinho com fotos que eu fiz, com momentos da minha vida. Se você aparecer na foto ou tiver feito uma das imagens, entre em contato comigo pelo tesescoloradas@gmail.com e me diz se você fez a imagem, eu coloco crédito. Se você não quiser aparecer, eu tiro, certo? Muito obrigado por assistir esse vídeo, deixa um like, te inscreve no canal e principalmente coloca a tua tese aqui embaixo. Eu quero saber o que você pensa. Quem sabe eu aprendo um pouco mais com você. Muito obrigado, até a próxima, tchau!